Taxa Selic a 11,75% ao ano. Aonde que esse mundo vai chegar? Por que que tá chegando tão alta essa taxa Selic? Esse vídeo vai ser muito rápido. Não vai ser aquele vídeo que eu vou enrolar vocês, falar um monte de coisa, igual tem um monte de youtuber fazendo, porque todo mundo já tá cansado de saber como que a taxa Selic funciona, o porquê que está sendo aumentada, mas eu vou dar uma resumida ali por cima, explicar basicamente um pouco de economia para vocês e por que está sendo tão aumentada assim desde o início do ano. Teve esse aumento tão gigantesco que todo mundo tá vendo. E eu vou dar uma resumida pra você, porque, cara, já tem uns 4, 5 vídeos aqui no canal só falando sobre taxa Selic, se você não sabe o que é. E se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo só falando sobre o que é taxa Selic. Mas antes de eu começar a falar sobre taxa Selic, bom, meu nome é Bruno Rabelo. E se você acompanha os vídeos aqui do canal, já deixa o like agora no início, porque eu sei que você sabe da qualidade dos vídeos daqui. E se você nunca viu nenhum vídeo meu, tá chegando agora no canal, eu peço pra você se inscrever e espera até o final do vídeo. Se você curtiu o vídeo, se você achar massa, achou um conteúdo legal, dá um like. Se você não curtir, dá os likes só pra me saber o que você achou. E se você ficar com alguma dúvida, pode comentar aí também, beleza? Então, bora lá. Se você não sabe o que é taxa Selic é basicamente a taxa de juros, a taxa mãe que regula os juros, a economia do país. É a taxa mãe de juros do país, beleza? Pensa como se fosse isso, é a taxa que vai determinar quase toda a economia do país. O que acontece? Existe uma coisa chamada Tesouro Selic, é o investimento mais seguro que existe no Brasil atualmente. Por quê? É um investimento onde você vai dar seu dinheiro na mão do governo e em troca ele vai te pagar um rendimento parecido com a taxa Selic, por isso que chama Tesouro Selic. E por que é tão seguro assim? Você fala, pô, Bruno, vou dar meu dinheiro pra mão do governo? Porque é o seguinte, quando você empresta seu dinheiro pro governo, o que é mais fácil quebrar? Um banco, umas empresas aqui ou o governo que tá lá em cima? Existe uma hierarquia no país a ser seguida. Então, para um país inteiro quebrar, várias empresas têm que vir quebrando até o país quebrar como um todo. Se o país, se o governo quiser te pagar, o Estado quiser te pagar, ele simplesmente vai lá, imprime mais dinheiro e te paga. Ele tem a máquina de imprimir dinheiro na mão dele. Ele arrecada impostos todos os meses, todos os dias, todas as semanas. Então, o governo ele tem muito dinheiro e é atualmente hoje o investimento mais seguro que existe é a taxa Selic, é o Tesouro Selic, beleza? Então, o que acontece quando você sabe disso? Quando a taxa Selic está pagando 11,75% ao ano, ou seja, um rendimento de quase 1% ao mês garantido, se você tem um investimento tão seguro assim que vai te pagar 1% ao mês, automaticamente os investimentos que vão te dar mais risco têm que gerar um retorno maior, senão não faz sentido você investir num investimento que não vai te dar um retorno tão grande quanto a taxa Selic e com risco maior. Aí o que o banco faz? O banco, pô, se eu emprestar meu dinheiro para o governo, eu vou ganhar 1% ao mês. Eu não vou fazer um empréstimo para um cara que vem aqui ou para uma empresa com menos de 1% ao mês. Não faz sentido, não tem lógica isso. Então o que ele faz? Aumenta as taxas de juros de empréstimo. Quando você aumenta a taxa de juros de empréstimo, o que acontece automaticamente? Você começa a diminuir a quantidade de empréstimos que você tem no banco. Então por que isso é ruim? Porque aí uma pessoa que quer construir a casa dela, tem o sonho de financiar uma casa, quer pegar um financiamento para comprar um carro. Isso tudo gira economia, dinheiro rodando. Quanto mais dinheiro rodando, mais a economia cresce, mais vai girar as coisas. Então a pessoa que às vezes ia comprar uma casa antes, pegou um financiamento para começar uma construção, para vender depois, essa pessoa não vai fazer mais isso, porque as taxas de juros impossibilitam ela de pagar os juros, o valor fica muito alto. Então para ela não compensa ela fazer mais financiamento, pegar um empréstimo, para ela não faz mais sentido isso. Então começa a desestimular a economia quando o juros está muito alto, porque as pessoas não vão querer mais pegar empréstimo. Uma empresa que antes ia fazer uma expansão de mercado, ia comprar uma área, construir uma indústria nova, investir em maquinário, mas para isso ela precisa de empréstimo no banco porque ela não tem capital suficiente, ela não vai pegar mais esse empréstimo, ela vai deixar de fazer essa expansão. E aí a economia automaticamente começa a desacelerar. E aí o crescimento das empresas, o crescimento econômico em si começa a diminuir também, porque você tem menos dinheiro rodando, menos pessoas querendo pagar empréstimos, fazer as coisas acontecerem. Então o investimento em renda variável começa a ficar menos atrativo, porque as empresas já não vão estar tão em expansão assim e elas automaticamente mostram um risco maior, porque a renda é variável, investimento em ação e fundo imobiliário. Aí quem investe em renda variável, pô, tem taxa Selic, um investimento em renda fixa, muito mais seguro, um investimento super seguro, me dando 1% ao mês, para que eu vou ficar na renda variável? Então muita gente começa a tirar o dinheiro da Bolsa de Valores, tirando o dinheiro das empresas, que é o que faz a economia girar, e colocar na mão do governo, entendeu? E tudo isso para ter uma rentabilidade mais alta. Então a renda variável, que são as empresas, começa a perder muito valor de mercado, as empresas começam a ficar bem mais baratas, valer bem menos, e o dinheiro dos investidores vão para a mão do Estado. É isso basicamente que está acontecendo quando a taxa Selic sobe. Você fala, Bruno, mas se é tão ruim assim, por
Por que eles aumentam a taxa Selic? Basicamente para tentar conter a inflação e diminuir o preço do dólar. Você viu que o dólar caiu muito recentemente? Aí você me pergunta, Bruno, mas por que a taxa Selic vai fazer o dólar cair? Qual que é a lógica por trás disso? Existe uma coisa que se chama investimento estrangeiro. Os investidores internacionais, investidores de fora, querem procurar países que estão pagando bem para colocarem o dinheiro dele. Então o investidor lá dos Estados Unidos olha aqui para o Brasil e fala, pô, o governo está me pagando 11,75% ao ano, garantido, sem eu fazer nada eu vou ter toda essa rentabilidade, eu vou colocar meu dinheiro aqui. Aí o que acontece? Tem muito dólar de fora vindo aqui pro país. E aí começa a ter muito dólar circulando na economia nacional. E aí, muito dólar circulando no Brasil, automaticamente tem muita oferta de dólar disponível. Tem muito dólar para a mesma quantidade de real que tinha antes. E aí o que acontece? Quando você tem muita coisa sobrando e a mesma quantidade de gente querendo comprar aquilo, o preço daquilo tende a diminuir. Então o preço do dólar tende a cair porque tem muito dólar circulando aqui. E aí é isso que a taxa Selic faz. Ela atrai investidores de fora para que assim consiga estabilizar o preço do dólar ou até fazer diminuir. E foi isso que aconteceu. O dólar chegou abaixo de R$5 por conta da taxa Selic. Mas em consequência disso, infelizmente a economia começa a desacelerar, as empresas começam a valer menos, investimento em renda variável começa a ser desestimulado e automaticamente a economia em si começa a ser desestimulada. E muita gente para de investir em bolsa e começa a procurar investimento em renda fixa. Tanto que os fundos imobiliários, que são investimentos ali que te dão uma garantia, um certo rendimento garantido todos os meses, começam a desvalorizar muito e ter uma grande perda de patrimônio, de valor patrimonial, porque as pessoas vão olhar para aquilo e falam, pô, cara, eu não quero uma renda todos os meses se eu tenho uma renda fixa pagando 1% ao mês, entendeu? Então, isso que acontece com a renda fixa. E, infelizmente, a expectativa é de crescimento de alta da taxa Selic, chegando a quase 14% ao ano, tendo um rendimento acima de 1% ao mês. Então, é isso. Esse foi um vídeo, foi mais para trazer uma notícia aqui para vocês, explicar um pouquinho mais sobre economia. Não é um vídeo tão complexo, tão difícil de entender, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo específico sobre taxa Selic, focando só nisso, para vocês realmente entenderem de uma vez por todas e não ter mais necessidade de ficar fazendo, subiu para tanto, desceu para tanto, e explicar todos os meses, todos os dias, o que acontece com a taxa Selic, fechou? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui abaixo que eu vou responder todo mundo. Então, muito obrigado por assistir até aqui, fique com Deus, e se você gostou, já se inscreve no canal e deixa o like. Abraço, galera, com Deus!